Quais são os fatos que você diz que do Brasil tem uma tendência ao fascismo aí? Ué, Fatos. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo é uma ideia fascista. Porque Deus não está acima de quem não crê. E há muitos modos de entender Deus. Se um grupo de brasileiros se acha no direito... Veja bem, você elege o gerente do executivo. Isso é um cargo público, né, de uma pessoa que... O que significa quando um presidente assume e fala assim, vou governar para todos os brasileiros? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai impor a todos os brasileiros a vontade da maioria que ele teve? Ou isso vai dizer que ele vai governar tentando atender a demanda de todos os brasileiros na proporção em que eles estão representados pela própria eleição dele e pela eleição do Congresso? Porque é isso que isso tem que dizer. É isso. Ninguém que é eleito para um cargo, e isso foi um erro que eu reconheço em mim quando elegeu-se o PT. Quando o Brasil elegeu o PT, eu pensei, pronto, agora vamos viver num país absolutamente igual ao projeto político do PT. Mas o PT nunca foi eleito pela totalidade do povo. Há sempre quem não votou no PT. E essas pessoas não perdem o direito de participar das decisões do país porque são minoria. Não! Então, o PT... Sim, mas vão fazer oposição. Isso é muito claro na democracia. Uma oposição que é também construção. Ela não pode ser apenas negação do projeto vigente. Mas o próprio vencedor, na minha opinião, tem a obrigação de incorporar a vontade daqueles que não votaram nele. Entende? Então, este governo ou outro. Sim. Não há monopólio do desejo de todos. Você tem, é igual um casamento. Você eventualmente ganha uma discussão com a sua esposa sobre a educação dos seus filhos. Mas você não vai impor aos seus filhos a totalidade da sua compreensão do mundo. O que a sua esposa pensa também tem que ser respeitado, ainda que você momentaneamente tenha alguma soberania sobre uma decisão final. Mas a opinião dela continua tendo valor. Então agora, ganhou esse grupo político, elegeu o gerente do executivo. Esse gerente do executivo não é um reformulador da alma nacional. Ele não foi eleito com esse mandato. Ele tem a obrigação de gerir a vontade de todos nós, de modo a satisfazer o melhor possível, na proporção da representação que tem lá no Congresso, da vontade do povo brasileiro. Se ele se propõe a serem um reformuladores da alma nacional, é uma postura autoritária. Fora a própria simpatia com E a ditadura seria- militar. Não, mas Um não tá governo de rolando. esquerda que fizesse a mesma coisa seria, para mim, igual, entende? Mas aí você Mas- está sendo muito otimista. Ah, o Você está sendo idealista, muito digamos idealista, assim, otimista e ingênuo, eu diria. Não sei se ingênuo, eu sou... Ingênuo. É preciso pensar uma possibilidade melhor para a gente se mover em direção a algo positivo. E a ingenuidade, ela é mesmo o desejo de que alguma maldade desapareça, né? E todo movimento autoritário, ele é sempre um movimento de ganância econômica. Mas você tá vendo, enxergando o governo aqui como autoritário, porque teve o decreto das armas que caiu. Então, não a vontade que é do presidente, então, que todo mundo sabe, quer que fosse flexibilizar aí as armas, caiu. Então, não foi autoritário, porque o Senado derrubou já. Não, ele está falando no conceito. Não, sim, a gente tá falando do lance do fascismo aqui. E você não acredita que uma frase, que nem o Deus acima de todos, que nem é uma frase que é Pátria Amada Brasil, que isso é o oficial. Isso é uma frase que o Bolsonaro sempre falou. Você não acha que seria fascista se ele impusesse Deus acima de todos, ou só uma coisa que é dele, uma coisa que ele crê? Eu acho que discutir assim muito a pessoa do Jair Messias é fugir do real problema. Eu me interesso pelas 57 milhões de pessoas que deram mandato a ele. Ele mesmo, para mim, é um acidente histórico. Não acho ele uma pessoa que mereça 5 minutos do meu tempo. Acho ele mesmo uma... Eu me interesso pelas 57 milhões de pessoas que acreditaram que, colocando Deus acima de tudo, que é a grande frase da campanha Sim. dele, é a frase... Um homem que, quando foi emitir o voto dele para o impeachment da Dilma Rousseff, cometeu um ato de sadismo, que foi nomear perante a vítima o nome do torturador. Que isso seja tolerável por 57 milhões de amigos meus, de pessoas com quem eu divido o mesmo lugar, o mesmo país, é que é surpreendente para mim. Assim como é surpreendente para mim, só para não ficar assim, eu como oposição específica a alguém,
que diante de tantas evidências de más condutas do PT, que era o projeto político meu, alguém ainda negue. É igualmente surpreendente, entendeu? São dois extremos que me surpreendem pela sua irrazoabilidade. Pós-verdade.